A gente teve uma explosão cultural na cidade de São Paulo no último fim de semana, que foi a virada cultural. E um evento dessa magnitude continua reverberando, porque foram milhões de pessoas assistir shows, entrar em museu, aproveitar muitas atrações de graça. E é nisso que eu quero me apegar aqui com o Pedro Pacífico, que está em algum lugar misterioso, acompanhado de uma cortina que eu não consigo nem saber. Não precisa dizer não, viu, Pedro Pacífico? Mas você está a quantas horas de distância da gente? Bom dia, Elisa. Eu tô a cerca de 10 horas de distância de vocês, voando, né, pelo ar. Voando, hein? Ainda bem que a internet está aqui, ó, para juntar essa gente ao vivo e todo mundo se encontra. Pedro Pacífico, nosso bookster, nos conte, por favor, por qual motivo um evento de graça, e tá tudo bem, ocorrendo este ano, mas tem há mais de 20 anos, tá? Passou por várias gestões, vários partidos e tudo mais, é algo da cidade de SP. Por que um evento de graça mostra que o brasileiro se interessa por cultura? Porque as ruas estavam lotadas, Pedro Pacífico. Exatamente, Elisa. A gente já ouviu muitas vezes aquela velha frase: o brasileiro não tem cultura, o brasileiro não gosta de consumir cultura. E aí chega um evento como esse, a Virada Cultural em São Paulo, que reuniu milhões de brasileiros visitando museus, visitando teatros, visitando bibliotecas, que ficaram inclusive abertas pela madrugada toda. A gente teve pela primeira vez desde a abertura do MASP, né, nos seus mais de 70 anos de história, pela primeira vez o museu ficou aberto na madrugada e tem fila, ficaram filas, assim, estava frio à noite, chuvosa e ficou muita fila. Também a Biblioteca Mário de Andrade teve uma programação cultural intensa, o Teatro Municipal também com espetáculos acontecendo durante a madrugada e o público foi atrás disso. E aí a gente para e pensa, será que o brasileiro não gosta de cultura, como as pessoas têm esse costume de falar? Ou a gente está lidando aqui com um aspecto mais sério, relacionado ao acesso à cultura? E para isso eu queria trazer uma pesquisa feita recentemente, que é bem interessante o que ela revela, Elisa. A gente trouxe aqui alguns dados para vocês, e basicamente o que a gente consegue ver é a pesquisa feita pelo Observatório Fundação Itaú, do ano passado, os dados, e eles vão mostrar que há um consumo e um acesso muito maior das classes A e B ao cinema, ao teatro, ao museu, e é uma diferença muito grande quando a gente compara com classes D e E. E aqui a gente está falando de questão de acesso, né? Não é falta de interesse, é uma falta de acesso. E quando a gente tem, por exemplo, no museu, uma diferença de 20 pontos percentuais e cinema, uma diferença muito maior de mais de 40, a gente está falando de falta de oportunidades e faltas de políticas públicas. Porque quando chega uma oportunidade como da virada cultural, em que os museus ficam abertos de forma gratuita, a fila, inclusive durante a madrugada. E aqui tem outros dados bem interessantes de outras pesquisas, um estudo do IBGE que revelou que, falando aqui de acesso à cultura, tá, Elisa? Que cerca de 30% dos municípios brasileiros não têm museus, né? Então a gente está falando de um terço aqui dos municípios que não tem, e isso implica que também um terço da população não tem acesso a museus perto de onde elas residem, e a situação ainda é pior quando a gente fala de teatros, quando a gente fala de cinema. E há uma questão muito séria também de deslocamento, né? Sobretudo nos estados como o Norte, Nordeste, há um deslocamento, distâncias muito grandes a serem percorridas, isso exige um custo também, além da entrada, né, do museu ou do outro espetáculo que a pessoa vai assistir, para ela conseguir chegar até lá. E numa pesquisa feita também, encomendada pelo Ministério da Educação, mostrou que um quarto da população indica a falta de dinheiro, de recursos, como impeditivo para o consumo cultural. A Ô gente tem Pedro, exemplos muito interessantes, eu queria trazer aqui, Elisa, não sei se você sabia disso, mas no Reino Unido, desde 2001, os museus nacionais são gratuitos para qualquer pessoa, não seja sabia. alguém, né, um nacional ou um estrangeiro que vai visitar,
E, para a gente ter uma ideia do impacto disso, na primeira década dessa política que foi instituída, houve um aumento de mais de 150% de acessos nesses museus em média. Um número muito, muito representativo. E é lógico, a gente não pode deixar de considerar que há custos envolvidos, né, para manter esses museus, mas políticas públicas têm um efeito muito grande quando a gente fala no acesso à cultura e que desmistifica essa ideia de que, por exemplo, o brasileiro não gosta de cultura, o brasileiro não é culto. Aqui a gente está falando dessa questão de falta de acesso, que passa não só por renda, mas passa também por questão de raça e por questão e outras questões também sociais, né, muito relevantes. Pedro, sensacional que você traga esse olhar, trazendo ali os números, mostrando a discrepância no cinema, por exemplo. Também, você vai ao cinema, o preço que é o cinema, aí mais a pipoca, uma família vai repensar, fala, bom, eu vou para o parque ao ar livre, que também é fantástico, porque eu não consigo levar minha família ao cinema, por exemplo. E aí a gente cai num ponto que o Pedro Pacífico sempre fala, o lance da saúde mental, o que a arte faz com a nossa cabeça, a nossa capacidade de respirar e de no outro dia ser uma pessoa melhor ali em sociedade. Nem no outro dia, viu? No mesmo instante que você está ali sendo impactado pela arte, você já sente. Exatamente, Elisa. A gente isso... falou recentemente também do Mac Livros, né, que foi uma biblioteca digital que aproximou muita gente. A gente teve centenas de milhares de novos acessos, de cadastros em poucas semanas. Então, iniciativas como essa mostram que há sim um interesse. E esse interesse traz um resultado para a sociedade, né, para a construção de cidadãos, para a construção de pessoas que pensam, que tenham um senso crítico, que tenham também entretenimento, né? Vamos falar aqui de entretenimento. Sim. Isso tem um impacto muito grande na saúde mental, Elisa, sem dúvida alguma. Pedro, coraçãozinho à distância para você. Boa viagem. Te espero, hein? Senão eu vou mandar seus pais atrás de você, viu? Para trazer você Combinado, Elisa. Amarrado de volta aqui para esse estúdio. Nosso Buxer. Obrigada. Obrigada, meu querido.